Bem-vindo a todos. Vamos iniciar mais uma edição do FIs Encontros de Valor. Hoje vamos falar um bocadinho sobre fachadas, selagem, perfurações e atraçamentos nas fachadas, parte 1. Amanhã falaremos da parte 2, mais direcionada a perfurações quando falamos em fixações mecânicas, parafusos. Será uma solução mais direcionada para esse tipo de situações. Hoje vai ser perfurações e atravessamentos de outro tipo, de canos, de algumas fixações que agora é necessário fazer nas fachadas. Também vamos falar um bocadinho delas e das nossas soluções, pronto, que temos para fechar esse tipo de soluções, de situações. Comigo está a minha colega Mar Durando, do Departamento Técnico. Olá, Mar, uma vez mais. Boa tarde, hola. Boa tarde. A Mar vem-me trazer um bocadinho de suporte técnico para me ajudar ao longo da sessão e para responder às vossas questões. É uma sessão interativa, por favor, coloquem questões ao longo da sessão e pronto, acima de tudo é isso. Vamos lá então iniciar aqui a sessão. Pronto, pegando um bocadinho no que eu disse, hoje em dia o que se vê muito nos edifícios são fachadas arquitetonicamente diferentes, mais evoluídas, e cada vez mais caminhamos para a evolução nas fachadas. E surgem-nos casos como este, que é um caso que acontece em Madrid. É um centro comercial em Madrid que está a ser construído, salvo erro na zona de Torrejón. É um centro comercial, dizem eles, um mega centro comercial que está agora a ser construído. Efetivamente, surgiu-nos este projeto porque eles nas fachadas, como eu disse anteriormente, as fachadas vão evoluindo, arquitetonicamente vão ficando mais evoluídas e surgem estes problemas, estes atravessamentos, estas ligações de uma estrutura à fachada e havia necessidade de fechar zonas como estas, que as soluções tradicionais que certamente traria problemas mais cedo ou mais tarde e que nos contactaram por forma a arranjarmos uma solução que vamos apresentar hoje para fechar este tipo de ligações e de fachada. Mar, eu não sei se conhece este edifício, ele vai ser construído em Espanha, em Madrid. Não sei se estás a par desta tipologia de construção. Sí, bueno, non coñezo en concreto este edificio. Non é meu proxecto en concreto, Okay. pero sí, deste tipo de fachadas sí estamos, coñecemos este estilo, que como ben dicías son, pois, digamos que novas formas de construción que están evoluindo últimamente. Hai que ter moi en conta o tipo de sempre impermeabilizan ben dende o principio, dende o primeiro momento, para evitar posteriormente algún tipo de problema. Exato, sem dúvida, sim. E efetivamente nota-se logo que é um edifício evoluído arquitetonicamente e pronto, e surgiram os problemas, soluções tradicionais não funcionariam e fomos contactados e é uma das situações que pode surgir para este tema, perfurações e atravessamentos em fachadas. Outro tipo de situações, também situações que nos vão chegando, seria, por exemplo, esta situação aqui da esquerda, uma ligação aqui que foi feita no edifício onde havia um atravessamento de uma fachada, foi-nos enviado esta situação, digamos, e que prontamente nós temos uma solução para resolver. As duas soluções vamos apresentar hoje, efetivamente dão para solucionar a maior parte dos problemas, elas são transversais a qualquer tipo de problema, ou seja, tanto uma como a outra perfeitamente só conseguia resolver a situação da esquerda. Já vamos por ser mais à frente. A situação de direita surgiu-nos também recentemente, uma obra no interposto do Lidl, que estão a fazer em Santo Tirso, uma obra muito grande, e que efetivamente surgia esta ligação na cobertura e na fachada, que não estavam a conseguir arranjar uma maneira de selar, que efetivamente, como conseguimos ver aqui na imagem, há aqui uma zona onde pode efetivamente entrar a água. E digamos que temos uma solução muito maleável que permite fazer qualquer tipo de selagem de remates regulares e, digamos, este é um remate mesmo muito irregular, digamos. Pronto, outro tipo de soluções, mais uma também nesse interposto Lidl, em Santo Tirso, mais um atravessamento. Isto foi não é na cobertura, mas também pode-se perceber a sua adaptabilidade a uma fachada, por exemplo. Isto podia estar perfeitamente um atravessamento deste género, mais ou menos deste género, numa fachada, e temos uma solução para isto. Um atravessamento muito difícil, uma configuração difícil, espaço reduzido, e efetivamente o cliente optou pela nossa solução. Vamos ver mais à frente como foi feita a solução, o quão fácil é aplicar este tipo de solução neste tipo de problemas. Imagem da esquerda,
também uma situação muito corrente, ocorre muitas vezes, chega-nos muitas situações destas, atraçamentos de fachadas, quando há tubagens, passagem de cabos, e efetivamente vamos apresentar hoje uma solução que resolve este problema e de uma forma bastante simplificada e bastante duradoura, digamos. Pronto, falando da primeira solução que trazemos, a nossa FISUS Bond FT, uma solução, uma membrana muito maleável em EPDM. Eu tenho aqui uma amostra, é mesmo muito maleável, uma membrana não curada em EPDM, ou seja, nós antes do processo de cozedura da EPDM retiramos-la do forno, retiramos-la do processo de cozedura, ou seja, ela ainda mantém as propriedades maleáveis e depois o engraçado é que nós vamos colocá-la num certo formato, por exemplo, estamos a falar desta imagem animada que é numa cobertura, mas podia ser perfeitamente qualquer um dos atravessamentos anteriores na fachada, colocamos na posição ou na configuração que desejarmos e ela depois vai cozer no próprio local e vai adquirir cada vez mais robustez e capacidades de EPDM no próprio local. Mas desde logo, mal aplicada, mal como está a ser aplicada aqui, mal for aplicada, garante logo a impermeabilização. Tem aqui uma amostra, só percebemos mais ou menos como é a solução e percebemos que isto não é uma imagem adulterada, longe de nós, mas efetivamente é uma membrana EPDM autoadesiva e que depois, sem dúvida, que ela estica e fica. Ou seja, permite-nos fazer vários tipos de configurações, como vamos conseguir perceber mais à frente em algumas imagens do pós, mas como podem ver, ele era pequenino e agora já está e podemos colocá-lo em qualquer configuração. Passando aqui à frente, Mar, agora que falamos de coisas mais técnicas sobre a solução, pedia-te aqui um bocadinho de apoio. Sí, bueno, estamos falando dunha solución, como dixeches, EPDM, importante. E segunda cousa importante, autoadhesiva. É dicir, non precisamos nada algo a maiores, non? Ningún tipo de accesorio a maiores para utilizala. E despois, terceira cousa importante, a súa flexibilidade, a súa maleabilidade. O seu alongamento é enorme, un 600%, como vemos aquí, o que permite utilizarse en case calquera tipo de tanto de atravesamentos, tanto de remates perimetrais, é dicir, espazos con dimensións reducidas, con formas irregulares, con formas irregulares, co cal permite estar en zonas, en superficies planas, mesturado con superficies onduladas ou con formas distintas. Co cal, esta é unha tamén das propiedades importantes. E despois seguido o que dicías, o de esticar e ficar. É dicir, ten esta capacidade de memoria que unha vez que a poñemos na posición final, digamos, fica nesa forma co tempo, queda nesa forma e ao longo dos meses empezan a curar, unha vez que este completamente curada, queda así, fica así e non volve ao inicio, co cal son unha das propiedades máis importantes. E despois desa, no caso de propiedades de características, podemos dicir, resistente aos raios UVA, resistente a temperaturas moi extremas, non só altas temperaturas que utilizamos en moitos mercados con altas temperaturas, tamén en temperaturas moi baixas, e a súa aplicación pode ser tanto en temperaturas altas tamén como baixas, non só aguantes as temperaturas, co cal é un produto moi versátil, moi polivalente que se utilizan en moitísimas situacións. Sim, sem dúvida, Mar. E ele é tão versátil que nós inicialmente acabamos por o trazer para o mercado para fechar ligações como esta comieira, como claraboias, como remates de painel ou botão, situações que são um bocadinho difíceis de fechar, que as soluções tradicionais não garantem longevidade e que trouxemos para o mercado mais com este intuito. Mas ao longo do tempo, ao longo dos anos, fomos percebendo que ela é tão elástica e traz tantas garantias que foi possível adaptar a vários elementos da estrutura, como atravessamentos de fachadas que falamos hoje, e efetivamente temos aplicado muito nesse tipo de atravessamentos em fachada e tem funcionado perfeitamente. Atravessamentos das coberturas também, quando o nosso FISUS stopper não consegue acompanhar o diâmetro, não tem diâmetro suficiente para acompanhá-la, ou é um atravessamento quadrado, ela também consegue perfeitamente fazer e realmente é uma solução que dá-nos muita versatilidade, como tu disseste, Mar, à nossa panóplia
de soluções e de situações que podemos resolver com ela. Pronto, acima de tudo, vemos uma solução que traz muitas mais-valias e normalmente pensamos que pode ser algo difícil de utilizar e não. Simplesmente esta solução traz o rolo, traz um primário, que é um primário incolor, dá para alguns rolos, dependendo do tamanho dos rolos. É só aplicar o primário, aplicar a membrana e, conforme vimos na imagem animada anteriormente, fazer a tal pressão e ela depois vai se adaptar à configuração. Essa aplicação do primário faz com que ela seja compatível com diversos substratos. Qualquer substrato ela é compatível. Se tivermos alguma dúvida ou se o cliente quiser um teste, nós vamos à obra e fazemos um teste, enviamos uma amostra, não há qualquer tipo de problema. E conforme nós dissemos e conseguimos ver nas imagens anteriores e até pela amostra que eu tenho aqui, ela ajusta-se a qualquer elemento devido mesmo a esta capacidade muito maleável, dado que é uma EPDM que ainda não está curada, mas que vai curar no próprio local onde a aplicamos. Ou seja, nós vamos colocá-la num formato e ela vai curar nesse próprio formato. É quase que como tínhamos uma peça pré-fabricada colocada ali, quem vir passado um dia da aplicação, quem olhar para aquilo parece que foi feita à medida da situação, digamos. Depois, conforme eu disse, muito simples de aplicar, sem fixações ou perfurações, ela é autoadesiva, limpamos bem o local, colocamos o primário, aplicamos a membrana, muito fácil de aplicar, transporte fácil, basta a membrana, o primário e uma bisnaga de adesivo que eu vou explicar mais à frente, mas que posso já dizer que utilizamos a bisnaga de adesivo em algumas situações para evitar pontos de acumulação de água, ou seja, a membrana tem uma espessura associada e existe certo sítio onde ela é aplicada que é necessário colocar um cordão de adesivo e depois rampear. Esse adesivo vai fazer mais uma selagem, ou seja, vai garantir mais um ponto de selagem, mais um nível de selagem à membrana e ao mesmo tempo rampear com o dedo para fazer com que a água venha e continue o seu caminho e não fique ali estagnada, que sabemos que a água estagnada então ao nível das soluções tradicionais é dos maiores problemas que traz. Pronto, e normalmente as pessoas pensam sempre que é necessário fogo para esta membrana não necessita de fogo nenhum, muito fácil de aplicar e, pronto, e acima de tudo é isso. Mas esqueci-me de algum pormenor que te posso acrescentar aqui? Non, eu creo que non, iso é dicir que en xeral, non, en case ou en todos os nosos produtos sempre garantimos esa simplicidade, esa rapidez, ese fácil uso e instalación que nos permite ser intuitivos, que nos permite non emplear moitísimo tempo e non precisar dunha man de obra extremadamente cualificada, non? Realmente, prácticamente, calquera persoa pode utilizalo. Co cal, son sempre pros ante o produto que ao longo dos anos no que o estivemos utilizando, pois sempre deron moi bo resultado. Sim, sem dúvida, sim. Vamos então passar aqui à frente aos exemplos de aplicação. Vamos mostrar um dos exemplos que nós temos para fachadas. Tínhamos este edifício e cada vez vemos mais pavilhões industriais que, para além de ser só estrutura, tem sempre este tipo de acessório. Pronto, neste caso tinha esta pala que era segurada por estas estruturas que atravessavam a fachada e que a água, efetivamente, quando chovesse, batida a vento ou não, acabaria por entrar por aqueles pontos e foi necessário fechar. Daqui já conseguimos ter uma perspectiva da solução, de como foi colocada, vemos naquelas zonas a solução aplicada, em nível estético não tem grande impacto, o que é ótimo. Quem está do lado de fora do edifício percebe que está ali uma solução, mas efetivamente está bem aplicada e não há qualquer impacto e ao nível de funcionalidade é extremamente eficiente. Neste caso, Mar, tens algum conhecimento acerca desta situação? Não sei se poderias explicar o que foi feito para fechar estas ligações. Sí, neste caso, bueno, como podemos ver onde non está aplicado no segundo atravesamento, tiñamos un espacio oco, un buralco, digamos, co cal a membrana sempre ten que estar ou é máis aconsellable que este sempre pois, colado a algo físico. Co cal, o que fixemos aquí foi por unha plaquiña pequena en todos os atravesamentos e en riba utilizar a membrana. A membrana, como ves, se queda perfectamente colada e estéticamente moi ben e fai pola súa elongación e pola súa flexibilidade, fai acompañamento, digamos, a todo
o cable, ou, bueno, non é un cable neste caso, Sim, a estrutura. sí, a estrutura, a toda a estrutura redonda, non circular. Aínda que poda parecer moi sinxelo, non moitas solucións se poden acompañar, digamos, Verdade. tanto a parte plana como a parte Com uma parte, sim, circular. diferentes configurações que vemos Sí. aqui, não é? Sim, efetivamente, como a colega estava a dizer, neste caso, imaginemos, a membrana tem que ter sempre alguma colagem numa zona, não é? Imaginemos que aqui, olhando para a segunda imagem de lá, conseguimos perceber que seria necessário colar muito mais antes do que o buraco, não é? E neste caso, para diminuir o impacto estético e ao mesmo tempo otimizando um bocadinho a quantidade de rolo a utilizar, o cliente optou por colocar aqui uma chapa. Aqui já nos garantiu a área para fazer a colagem da membrana, os centímetros necessários, todo este processo acompanhado pelo nosso FX Consulting, nosso departamento técnico, tudo estudado. O cliente não se importou de colocar aqui uma chapinha, colocou-se a chapa, colocou-se a membrana por cima, e por forma assim otimizou-se o consumo da membrana e ao mesmo tempo o impacto estético, já que isto ia ficar do lado de fora, ia Sí, ficar visível. sí, nestes casos, pois igual, en vez dunha plaquiña tamén podría ser algún tipo de material aislante, isolante, isolante. Sim, sim, Em, exato, por que, exemplo, sim, sim, por sim. exemplo, neste caso consideramos que era mellor esta solución e por iso ficou así, pero bueno, sempre dicimos que hai varios derroteiros, digamos, que podemos seguir para chegar a unha mesma solución. Claro, sim, e o nosso departamento técnico sempre disponível, alguma situação que tenham, enviem-nos informação que nós nunca enviamos um produto só por enviar, fazemos um acompanhamento e vemos qual é a melhor maneira e isto foi um dos exemplos. Foi aconselhado por nós fazer isto e aqui está o resultado. Continuando aqui com as situações. Aqui está o pater no interposto do Lidl. Isto é uma situação mais recente, inclusive eu estive nesta aplicação, uma solução muito simples, que estavam a ter alguns problemas aqui com a perfuração do TPO, na cobertura do interposto, efetivamente a membrana era vários substratos, foi colocado o primário para uniformizar, colocou-se a membrana, cortou-se em dois tramos pequenos, como conseguimos ver, uma membrana de 15 cm por 15 metros, cortou-se em tramos pequenos, isto são vários atravessamentos ao longo da cobertura, a cobertura é muito grande, e foram todos fechados com esta solução. Cortou-se um tramo, colocou-se aqui à volta da primeira metade, cortou-se outro tramo do mesmo tamanho, colocou-se à volta da outra metade, fez a sobreposição nos dois lados, colocou-se o adesivo à volta só para garantir uma extra selagem, para o caso da água vir de cima e continuar o seu caminho, e foi fechada assim a solução em tudo o que é este tipo de atravessamentos, como conseguimos ver na imagem da esquerda. Esta cobertura é gigante e tudo que é este tipo de atravessamentos levou a esta solução que acima de tudo foi aprovada tanto por o dono de obra como pelo nosso cliente. Outro tipo de soluções, também de situações que nos aconteceu e que foi necessário fechar, uma situação com um canelado e que esta membrana mais uma vez mostra o seu poder versátil e a sua maleabilidade. Como a minha colega disse ao bocado, ela consegue-se tanto adaptar aos atravessamentos como depois à tipologia de superfície que for. Aqui vemos uma fachada, mas se tivéssemos isto virado no plano horizontal e fosse uma cobertura e fosse um atravessamento de uma cobertura, funcionaria exatamente da mesma forma, e mais à frente vou mostrar só algumas das aplicações que esta membrana pode ter, caso não conheçam ainda a solução, e para não estar só a falar de fachadas, porque ela é realmente muito, muito versátil. Passando então aqui um bocadinho à frente, para terminar, mais uma situação do interposto Lidl, como eu tinha falado anteriormente, houve esta situação aqui deste pateio, desta ligação da fachada à cobertura, e efetivamente na altura não estava a haver solução, estava a entrar água por este ponto que conseguimos ver aqui, por esta zona, não havia solução e mais uma vez esta membrana, por acaso na altura não consegui mostrar uma foto de cima para baixo para conseguir perceber a amplitude da aplicação, mas é o que está lá aplicado em todos estas estruturas, digamos, da fachada e da ligação à cobertura. Tudo que esta estrutura no interposto está fechado com a solução, e ela tem sido muito importante para fechar este tipo de remates com uma configuração irregular
e que sem dúvida não é fácil, e depois são soluções em que qualquer coisa que se coloca ali que não aguente dilatações ou Yeah. vibrações, mais tarde ou mais cedo vai partir, não é, Mar? E Sí, sí, esta membrana acaba por garantir sí. Sí, sí, eso, longevidade. estes atrasamentos realmente son pequenos e sempre traen moitos problemas, porque non hai forma, digamos, son dois columniñas pequenas que en plano transversal con muro, é moi difícil, é dicir, non podes poñer ningún tipo de placa, non podes poñer outra coisa. Co cal, unha membrana flexible e que aguanta. A flexibilidade tamén hai que dicir que é permanente ao longo de toda a súa vida, unha membrana EPDM, 50 anos de vida expectável, ao longo de toda a súa vida permanece flexible, co cal acompaña totalmente, perfectamente as dúas columnas transversais, o que ven sendo o murete, o non sei como se chama, o parapeto. Sim, é um murete, pode ser um murete. Murete. Co cal é unha solución unha vez máis versátil e que garante, por suposto, que toda a selaxe é correcta, é dicir, é 100% estanca e por aí é prácticamente imposible que tanto que rompa como que entre ningún tipo de sustancia. Sim, acima de tudo é isso, é que para já é uma solução que não havia muitas soluções para fechar este ponto e, acima de tudo, para além de fechar este ponto, garante que acompanha todas as dilatações do edifício, absorve tudo o que for necessário absorver e efetivamente temos aqui uma solução para muitos anos, como tu disseste, a PDM, um material com 50 anos de durabilidade estimados e temos aqui uma solução muito interessante para este tipo. Outro tipo de situações que já nos aconteceu, um género de uma claraboia, de uma janela, de uma fachada, em que o cliente queria fechar aquela zona e que estava com alguns problemas, era uma zona também assim meio inclinada e que esta solução fechou completamente, verticalmente, sem qualquer problema de aplicação, ali uma área de colagem maior, uma fachada com um canelado e que pronto, foi uma das poucas soluções que havia para esta situação e que sem dúvida que garante mais uma vez a absorção de movimentos, impermeabilização da zona, pronto, uma solução sem dúvida muito interessante e muito versátil, esta Bond FT. E para não ficarmos só pelas fachadas, não é? Que esta solução não merece que nós só fiquemos pela fachada, não é, Mar? Ela É moi efetivamente versátil. abrange tudo que é remates irregulares ou cumieiras ou remates painel-botão, adere a vários tipos de substrato, faz vários tipos de configurações e é o que conseguimos ver, desde cumieiras, atravessamentos com dimensões mais específicas ou quadrados, ela faz claraboias, também muito interessante, o tal remate entre painel e betão, que é uma das imagens de marca da solução, e outro tipo de configurações que às vezes atravessam a cobertura e que efetivamente podia ser perfeitamente uma fachada, que a aplicação era exatamente a mesma, ou muito parecida, muito fácil. Pronto. Acabando aqui a Bond FT, ainda vamos aqui falar só um bocadinho sobre as dicas de aplicação, só para perceberem a facilidade que é, conforme eu falei anteriormente, substrato limpo, seco, desengordurado, algo que é transversal a todo tipo de soluções que normalmente estamos habituados a ver no mercado. Simplesmente nesta devemos aplicar o tal primário, na zona onde vamos aplicar a membrana, o primário seca, dependendo das condições atmosféricas, entre 5 a 10 minutos, é só ir lá com o dedo e ele estar seco ao toque. Estando seco ao toque primário, pode-se então proceder à aplicação da membrana. Mar, agora, quando aplicamos a membrana, nesta parte... Sí, unha vez que está completamente seco o primario, que iso que potencia, non, a súa adherencia da membrana con calquer tipo de substrato, gradualmente, progresivamente, vamos removendo, digamos, retirando a película protectora que ten na parte onde vai colar, e aplicamos sempre na parte lisa primeiro para seguir posteriormente coa parte irregular, o que decimos gradualmente, digamos, para protexer o que é o resto do rolo. Moitas veces vamos a aplicar pois 20 centímetros ou 30, pero a veces son 10 metros, o cal é aconsellable facelo pouco a pouco. E tamén dicir, bueno, que cando se vai usar un rolo moi grande, sempre é aconsellable pois 30 minutos antes ou así, máis ou menos, do que se vai utilizar, desenrólase e a temperatura empeza a aumentar a temperatura
e a flexibilidade empeza a activarse, non? Para que non este, digamos, tan duro, pero Tão dura, não é? non habería Sim, problema. efetivamente acontece muito no inverno, uma das questões, acontece muito no inverno que as coisas acabam por ficar um bocadinho congeladas, não é? E normalmente, e já chegamos a horas que vemos o rolo, vamos acompanhar a aplicação, vemos o rolo esticado, a apanhar um bocadinho de sol para ser mais fácil moldar, mas pronto, Sí, acima de tudo, digamos que nesta altura, verão, un consello, não sí. há, não há questão em termos disso, porque não chega a acontecer, mas sim, mas é importante perceber que no inverno as coisas ficam assim um bocadinho mais enrijecidas e às vezes os Sí, rolos com um bocadinho ao sol só para facilitar a aplicação. Pronto, sí, e por fim, como a minha sí. colega disse, colar a primeira parte na parte mais lisa e a seguir começar a fazer com o rolo ou com a própria mão a parte mais nervurada ou com configuração mais irregular, como conseguimos ver aqui neste tipo de remate, mas é transversal a qualquer tipo de aplicação, aplicar assim. E aqui está a nota especial para caso seja necessário aquecer um bocadinho, mas digo outra vez, neste tempo de verão mais quente, ela já está suficientemente maleável e não há qualquer questão. Pronto, e acima de tudo é isso. E a questão do adesivo nas extremidades, mais uma vez, neste tipo de situações, colocamos adesivo nas extremidades porque a membrana tinha alguma espessura associada e o adesivo, para além de ser mais um nível de selagem que associamos à membrana e que mais um nível de garantia, ao mesmo tempo, depois vamos com o dedo rampear e fica ali uma rampa para a água vir e continuar o seu caminho e não haver qualquer estagnação de água naqueles pontos. Pronto, terminada a água onde deve ter. Vamos só falar um bocadinho sobre a nossa solução FX Stopper. O FX Stopper também é uma solução muito utilizada para traçamentos em coberturas, tudo que é traçamentos em coberturas, tanto de pilares, de cabos, TAVAC, e ele, como podem perceber por esta pequena imagem, ele é capaz de fazer todo o tipo desses atravessamentos. Nas fachadas funciona exatamente o mesmo tipo, o tipo de aplicação é exatamente o mesmo, e é aplicado um selante na parte de baixo que é compatível com vários tipos de materiais e que cola o molde a qualquer fachada e depois é só preencher o molde e fica a solução fechada. Esta solução antigamente utilizava um molde mais duro, moldes que eram um género de um Lego. Hoje em dia temos uma inovação dentro da inovação, que é um molde em EPDM, como conseguimos ver aqui na imagem, que é muito maleável. Eu tenho aqui uma pequena amostra do material. Ele vem em tiras de 1 metro, nós vendemos em tiras de 1 metro, como esta, já está aqui, já vou um bocado de porrada ao longo dos tempos que vou mostrar aos clientes, mas efetivamente tem uma tira assim, e depois é só cortar esta tira, e ele é muito maleável, cortamos à medida necessária que precisamos para fechar o atravessamento, e depois, como podem ver, ele permite fazer vários tipos de configuração e pronto, qualquer configuração que seja o vosso atravessamento da fachada, ele permite fazer, depois preenchemos com líquido e fica assim a solução fechada. Mar, mais uma vez, em termos de composição do sistema, podes-me dar aqui uma ajuda? Sí, sí, sí. Bueno, este producto, digamos que ven con tres elementos. Primeiramente a membrana que acaba de mostrar Ricardo, que é de 1 metro de longo, e veñen en kits que poden ser ben de 1 metro, de 3 ou de 5, e despois tenemos os selantes, tanto o que axudan a colar coa membrana co sustrato, con calquer tipo de material, e despois teríamos o selante que vai a encher, digamos, o molde, unha vez que este fechado. Estos dous tipos de selantes teñen a mesma composición, digamos, básica, en propiedades, en canto a propiedades son a mesma. A única diferencia é que un ten unha densidade distinta que outro. Un P é moito máis líquido, máis fluido, non é completamente líquido, máis fluido, e o M1 é moito máis denso, digamos que non vai a moverse como un P. O un P é isto, é fluido e autonivelante, co cal cando o poñemos no molde, el só xa vai a coller as formas dos atravesamentos ou as formas do que teñamos, el só enche a membrana. En canto a isto, despois tamén dicir que o kit ven
con diferentes clips. Estes clips vamos ver máis adiante para que se van a utilizar. Vamos a fechar a membrana e ou fechala ou ben unilas unhas con outras, non? Porque isto é realmente tamén moi versátil, unha solución moi versátil que se pode utilizar para case calquera forma de atravesamento, grande, pequenos, redondos, cadrados ou formas totalmente extrañas o que podamos encontrar. Entón, estos clips axúdanos pois, a fechar digamos, o molde. E despois, por último, vería unha regua que nos permite, digamos que é unha regua guía. Esta guía axúdanos a poder saber onde temos que cortar a membrana, porque moitas veces non precisamos 1 metro realmente, se o atravesamento é pequeno, con uns centímetros se achega. Entón, con esta guía vamos ali e vemos os centímetros que ten o noso diámetro, o noso atravesamento, e cortaríamos en base a iso. E realmente xa estaría, co cal o sistema é sinxelo. Sim, Mar, é efetivamente isso. E o que tu disseste é importante, porque ainda há pouco tempo tive uma cotação que tive um cliente e efetivamente 1 metro, que é efetivamente este tamanho, o cliente conseguiu fechar 5 atravessamentos com 1 metro da membrana. Depois, claramente, com o respectivo líquido, mas efetivamente 1 metro desta membrana, que é este tamanho, deu para fechar 5 atravessamentos. O cliente cortou à medida e depois é só fazer a moldagem e o fecho com o tal clip que tu falaste agora. Traz muitas mais-valias relativamente às soluções tradicionais. É um tipo de selante que gostava de vos conseguir mostrar de uma forma física, mas nós temos uma maquete que depois eu, se for necessário deslocar-me, posso mostrar, onde temos um atravessamento fechado com este selante e que conseguem perceber que aquilo já está aplicado à volta de 1 ano e efetivamente ainda se mantém muito flexível, ou seja, é um tipo de material que deixa a estrutura continuar, sabemos que as estruturas de instalação têm muitas vibrações, muitas dilatações, e é um tipo de materiais, estes 2 selantes são um tipo de material que continua a deixar a estrutura mexer à vontade, livremente, e é um problema das soluções tradicionais, é que elas ficam ressequidas e há algumas instalações que têm muitas vibrações e que acabam por a um curto prazo inviabilizar qualquer solução tradicional. E este selante, efetivamente, ao longo do tempo, já tenho a minha maquete há mais de 1 ano e quando vou a mexer no líquido, no aborrachado que está, ainda está muito flexível e é muito interessante perceber as qualidades deste sistema. Pronto, acima de tudo, resumindo, características flexível, tanto flexível do ponto de vista que eu falei agora, como flexível que se adapta a qualquer configuração do atravessamento, muito fácil, muito intuitivo, como perceberam, cortar, nós temos uma régua, como a minha colega disse, que dependentemente do diâmetro, ela diz logo que perímetro é que temos que cortar de membrana, adaptável, muito intuitivo, sem qualquer barreira logística, é só necessário levar esta membrana e os selantes, não há qualquer calor, não há qualquer tipo de acessório extra, digamos. Fácil de instalar, digamos que uma instalação é capaz de demorar 10 minutos da primeira vez, em que não conhecemos o produto, em que ainda estamos a tentar perceber, fazer alguma coisa mais minuciosa, mas depois temos clientes que aplicam muito facilmente, e então um interposto Lidl que aplicamos em tudo que é ligações, que vamos ver mais à frente, outro tipo de aplicação que fizemos numa cobertura e eles já aplicam aquilo muito facilmente. Como é óbvio, colocado nas coberturas tem que ser resistente aos UVs e ao ozono, resiste também ao gelo e água estagnada. O tal M1 que se utiliza para colar é compatível com vários tipos de materiais. Ainda acresce o facto de poder ser pintado após 24 horas da aplicação, ou seja, após 24 horas de termos aplicado o material, se houver alguma questão estética, podemos pintar, que ele aguenta bem a tinta, recebe bem a tinta e, acima de tudo, também é sustentável. Convém sempre apresentar produtos sustentáveis e que não libertem os tais covos, os tais orgânicos voláteis que tanto mal trazem ao ambiente. Continuando, como podem ver, aqui uma imagem animada da aplicação. Estamos aqui a aplicar num atravessamento um atravessamento horizontal, mas podia ser uma fachada, muito fácil, M1, fechamos o molde e com o clip e por fim colocamos o 1P e fica assim fechada a solução.
Pronto, Mar, queres falar aqui um bocadinho sobre a versatilidade, para não estar Sí. sempre aqui os ouvindo sobre a minha voz? Sí, por suposto. Un pouco mesmo sempre dicir, non? Esta compatibilidade. Non só a membrana é compatível con todo tipo de sustratos, senón tamén os selantes, que son realmente o que tamén están en contacto con todo tipo de materiais. Adáptanse a todos os planos, cando decimos todos os planos é horizontal, inclinados, verticais, cando estamos falando de verticais ou de planos con unha inclinación maior dun 4%, o selante que se utiliza en vez de un P, utilízase o M1, como dicíamos ao principio, as características son as mesmas, co cal poden ser totalmente intercambiáveis. A única diferencia é iso, o un P é máis fluido, nos planos horizontais non ten ningún problema, na verticalidade digamos que se aérea, co cal poñendo o M1 non hai ningún problema. E despois, iso, todos os materiais aguantan os raios UVA, aguantan as altas temperaturas, unha vez máis. Por suposto, a auga é máis importante nas que estamos falando de coberturas ou de fachadas, non? Onde están expostas totalmente as condicións climatolóxicas. É importante tamén a calquera configuración, a altura mínima, a altura estándar, digamos, que temos do molde son 5 centímetros de alto, pero incluso poderíamos en situacións de planos moi inclinados ou de planos corrugados ter hasta 10 centímetros, co cal a configuración e a compatibilidade que podemos utilizar é inmensa. Exatamente. Sim, e agora falando do que a minha colega disse, nós temos um departamento que é Fitch Consulting, dependendo de cada situação, nós analisamos e depois enviamos a melhor solução para o cliente. Efetivamente, quando temos uma inclinação maior do que 4 graus, às vezes é necessário propor o stopper com 10 centímetros de altura, porque porque é assim que está recomendado pelo nosso departamento técnico, e normalmente há situações que é necessário recomendar este tipo esta variante do stopper, porque quando temos superfícies inclinadas é preciso garantir que o líquido fique nivelado e às vezes é preciso colocar o de 10 centímetros para garantirmos pelo menos 5 centímetros em cada parte da zona onde é aplicado o selante. Acima de tudo é isto. Continuando, mais uma vez, muito simples de instalar, como conseguimos ver a seguir, estamos a falar de instalações à volta dos 10 minutos, simples de transportar, esta membrana é muito leve, muito fácil de transportar. Nós vendemos em kits, aquilo parece tipo uma caixa de pizza que nós abrimos, tem lá a membrana, tem lá os acessórios, tem lá a régua, onde nos podemos orientar, temos um diâmetro de 100, vemos onde é que temos que cortar e depois aquilo automaticamente corta num perímetro que, ao colocarmos em volta do nosso atravessamento, garante logo os 2,5 em cada ponto, que é os 2,5 recomendados pelo nosso departamento Fitch Consulting, para termos uma solução perfeitamente estanque, ou seja, temos sempre garantido 2,5 desde o atravessamento até qualquer ponto do molde, e essa régua orienta-nos, simplesmente temos um atravessamento com X, orienta-nos. Caso tenhamos um atravessamento com uma configuração mais esquisita, nós já, antes de termos vendido o produto, já dizemos ao cliente como é que é a aplicação, por isso não há qualquer dúvida. Circular, há a régua, não circular, nós orientamos o cliente como é que ele deve fazer. Por isso, aqui está a mentalidade, a metodologia da EFISOS, e é assim que nós trabalhamos. E, por fim, permanentemente flexível, que é o que nós queremos neste tipo de soluções, onde vai haver muitas dilatações e que acaba por ser a maior mais-valia relativamente às soluções tradicionais. Penso que temos... Ainda não temos nenhuma pergunta. Achei que já tínhamos alguma pergunta, mas ainda não. Acho que estamos a ser explícitos. Pronto, passando aqui à frente, exemplos de aplicação. Como podem perceber, um bocadinho uma análise geral. Ele serve para vários tipos de aplicações, patés, guarda-corpos, pilares, condutas a vácuo, tubos de canalização. Pronto, acima de tudo é uma solução muito versátil, fácil de aplicar, adaptável a vários tipos de planos, horizontais, verticais. Hoje focamos mais nos verticais, mas como podem ver, vários tipos de situações, e efetivamente se este tipo de moldes e de solução não funcionar para a vossa situação, temos a Bond FT que expliquei anteriormente, que é outro tipo de membrana que cobre as outras situações todas, e também estas, se formos a pensar bem.
Por isso é uma questão de nos apresentarem a vossa situação soluções muito viáveis, com grande durabilidade e que aguentam bem as movimentações dos edifícios, porque nunca ficam enrijecidas e, pronto, e são soluções muito interessantes e muito diferenciadas. Aqui está um antes e depois do stopper. Mostrei a imagem da esquerda inicialmente e temos aqui como ficou com o nosso multi-shaper. Mar, queres falar de alguma coisa aqui, alguma coisa a acrescentar? Sí, isto é un pouco o que dicíamos no principio. Nestas situacións, o un pé é inviável, a súa fluidez é totalmente inviável para este tipo de situacións, caería todo para baixo, co cal o M1 é o selante máis adecuado. Tamén dicir que se temos algún tipo de perforación, tanto en fachadas como horizontais, que van a alcanzar unhas temperaturas moi altas, estes dous tipos de selantes tamén intercambiaríanse por outros que temos que aguantan temperaturas moitísimo máis elevadas, co cal, en canto a iso, non habería problema. En canto á aplicación, de feito está moi ben feito e pode saber que é moi fácil, non? Dicir tamén que sempre ao redor de todo o molde utilizamos tamén o selante M1 para protexer tanto na parte do clip como na parte perimetral para protexer que non vai a filtrarse ningún tipo de líquido. Exatamente. Não é? E ainda bem que lembraste esse ponto, porque para além de toda a versatilidade, normalmente quando temos condutas que atingem temperaturas elevadíssimas, já não utilizamos nem o 1P nem o M1 para fechar esse tipo de soluções, utilizamos outro líquido que nós temos preparado para altas temperaturas, para 200 graus, acho eu, e pronto, e acima de tudo temos soluções que abrangem vários tipos de situações. Outro tipo de situação, na imagem da esquerda não se consegue perceber bem o atravessamento, mas há ali um atravessamento, mais uma vez de uma tubagem, agora falamos em betão. O M1 mais uma vez permite a colagem em betão e o fecho da solução e ficou, como conseguimos ver na imagem da direita, ficou assim fechada, uma solução limpa que garante que o tubo pode continuar a dilatar livremente e que fechou perfeitamente este atravessamento. Para, mais uma vez, como eu fiz com a Bond FT, para também não descurar outro tipo de aplicações que pode ter esta solução. Aplicações em coberturas, conseguimos ver aqui uma que foi feita numa cobertura que tinha vários atravessamentos e que foi implementada a solução stopper em todos os atravessamentos da cobertura e mais tarde foi colocada outra vez esta gravilha por cima e sem problema nenhum e a solução ficou fechada porque inclusivamente passado 24 horas ela tanto já pode ser pintada como já existe uma película que fica por cima da solução. Isto é um líquido, mas depois passado 24 horas já tem ali uma película que efetivamente já protege de qualquer tipo de agente de climatérico. Passado uma hora já protege, mas para pintar e para colocar este tipo de gravilha por cima, aconselhamos sempre 24 horas e pronto. E fica assim a solução fechada quando se trata deste tipo de atravessamentos. Pronto, depois temos aqui as várias situações onde pode ser utilizado stopper, já em cobertura, já estamos a desfocalizar um bocadinho das fachadas, mas para mostrar tudo. Aqui em baixo, na imagem do canto inferior direito, aplicada também no interposto Lidl, tudo o que é atravessamento da cobertura destes corrimões foi fechado com esta solução, uma solução que o Lidl já conhece e que estão perfeitamente à vontade para aplicar e que pronto, foi aplicado pelo nosso cliente e aqui está em tudo o que é atravessamento da membrana TPO, esta solução cola e faz o fecho. Aqui uma das minhas situações favoritas, porque dá a perceber perfeitamente que em termos de soluções tradicionais, que aquilo foi feito aqui quase um remendo, não é? Nota-se que aqui já foi utilizado mastiques a mais, não é, Mar? E no fundo o depois já traz uma solução, nota-se, eu se fosse cliente sentia muito mais segurança agora quando visse uma coisa destas, não é? Porque ali nota-se que aquilo estava já ressequido e que a antena a tentar mexer, até por levar com o vento, ser uma zona onde há muito vento e com um tipo de estrutura que muito exposta ao vento acaba sempre por dilatar e claro que uma situação que fica enrijecida vai sempre trazer problemas e nós somos chamados e foi esta a solução e temos aqui uma situação para muitos anos. Sí, este tipo de perforacións móvense moitísimo ao longo do tempo, todo o que este na cobertura non teña moito peso de por sí,
móvese moitísimo. En este caso, a solución inicial, digamos que está como por capas, por camadas, non? A primeira quebrou, vamos poñer outra, tamén quebrou, vamos poñer outra. Co cal precisamos algo que non estemos cada 2, 3 meses, un ano, arranxando, non? Sem dúvida, sim. E se calhar foi mesmo isso que tu disseste. E quem fala em antenas parabólicas, fala em instalações solares, térmicas, qualquer tipo de instalação nas coberturas, seja necessário perfurar para fazer a instalação. Esta solução é sem dúvida uma mais-valia e, conforme eu disse, uma tira destas, normalmente quando se trata desse tipo de instalações, uma tira destas dá para fechar para aí 5 atravessamentos, por isso em termos económicos também está dentro dos parâmetros, digamos. Outro tipo de situações que acontecem nas coberturas, mais um fecho com a nossa solução, aqui já com o multi-shaper, e pronto, efetivamente é uma solução que dá muitas garantias e muito fácil de aplicar acima de tudo, muito intuitivo. Aqui está uma aplicação que foi feita em obra com o antigo molde, agora este é o novo molde, é inovação dentro de inovação, mas o antigo molde também era muito fácil de aplicar. Trazer algumas limitações ao nível da configuração. Percebemos aqui que é só possível aplicar em coberturas planas, porque ele não é capaz de fazer outro tipo de configurações, porque é uma coisa enrijecida. No entanto, fazia a sua função, que era impedir que o líquido saia e pronto, é quase fazer uma cofragem, não é? E ficar ali para sempre. Sí, este tipo de stopper ainda se utiliza e dependendo das dimensións a veces pode ser inclusive o adecuado, pero dicir que coa nova solución non tamén aforramos moitísimo en selante, co cal eso era unha das nosas digamos, metas a hora de innovar o produto. Este tipo, ao ser ríxido e a ter unhas medidas estándar, digamos, non podemos utilizar a medida que queramos, non? Se temos un atravesamento pequeno, aínda que sexa pequeno ou moi grande, temos que utilizar o mesmo molde. Co novo stopper, co novo stopper multi-shaper, digamos que podemos xogar con iso, non? Co que dicías ti, con 1 metro, podemos xogar con el moito, e só utilizar con 2,5 centímetros de marxe, digamos, entre a penetración e o molde, con eses 2,5 centímetros achegarían, co cal o selante 1P aforrase moitísimo. Sim. Havia consumos excessivos também neste molde, porque havia traçamentos muito curtos, em que nós já tínhamos aquele tamanho de molde e que obrigaria a gastar o selante 1P de uma forma exagerada, não é? Neste caso, a minha colega estava a dizer, já é permitido cortar o molde à medida e, neste caso, temos a quantidade de 1P que é necessária para fechar cada das situações. Pronto, instalação, como já conseguimos perceber ao longo da conversa, para não ser muito exaustivo, pronto, muito fácil cortar o multi-shaper de acordo com a régua, se for circular. Caso não seja circular, nós antes já de certeza que falamos com o cliente sobre a melhor maneira de fazer a aplicação e pronto, acima de tudo é isso. Muito fácil de aplicar, como já percebemos, colagem do molde com o M1, a 300 verticais voltando a utilizar o M1 para preencher, a 300 horizontais utilizamos o 1P autonivelante, mais fácil de aplicar e quando é horizontalmente funciona muito bem. E por fim, dou por terminada a apresentação. Alguma dúvida? Infelizmente, mais uma vez não tivemos perguntas, devemos estar a ser muito a explicar muito bem, mas pronto, deixo em aberto. Pedia também que deixassem a vossa opinião, se possível deixem o vosso e-mail só para eu pedir um bocadinho a vossa opinião sobre estes encontros de valores, se estão a gostar, o que mudariam. Desde já, a Mara colocou agora aqui o link, se puderem aceder a este endereço de e-mail e dar um bocadinho a vossa opinião, só para percebermos como é que está a correr, se estão a gostar, o que podemos apresentar, se há algum tema que não tocamos. E acima de tudo é isso que queria partilhar com vocês e pronto, disponham, estão aqui os meus contactos e do meu colega Diogo. Alguma situação, por favor, coloquem. Mar, muito obrigado por ter estado presente, por me teres ajudado. Muito obrigada, Ricardo. Obrigado, graças, né? Graças. Pronto, obrigado a todos, boa tarde, obrigado por terem vindo e pronto, há mais, amanhã há mais e
conto com todos. Obrigadíssimo. Chao, hasta luego. Tchau.